Meus amigos, uma boa noite, bem-vindos ao canal de No Céu, horário do Rio de Janeiro, nesse momento 19 horas e 40 minutos, até o vídeo ir pro ar demora alguns minutos, né? Então você vai estar assistindo esse vídeo por volta das 20 horas, 20 e 10. O que acontece? Tem informações, fortes informações, o mundo está se preparando para uma guerra nunca vista, então diariamente eu estou atualizando vocês também sobre as questões geopolíticas, tá? Não só climáticas, astronômicas, 13 Atlas, não. Também as questões geopolíticas que são muito importantes, tá? Mais como se trata de guerra, tá? O que acontece? A China foi ameaçada pelo Japão, pela ministra japonesa, e a Sanai Takashi, ela disse que o Japão pode atacar Taiwan a qualquer momento. A China está furiosa com esse discurso da ministra e pediu retratação. Então a tensão está muito, vamos dizer, a situação está muito tensa na Ásia. E a Alemanha está se preparando ao máximo para enfrentar a Rússia, né? A Alemanha se prepara para uma possível guerra e implantará um alistamento militar obrigatório para ampliar um contingente a 460 mil soldados, não é? Alguns dias atrás eu fiz um vídeo também da Polônia, também mobilizando civis e tal, planejando aumentar o contingente para 400 mil pessoas, tá? Preparando aí mais de 400 mil pessoas. A Alemanha também fazendo o mesmo, né? Então vemos aí uma grande preparação nos últimos meses, né, para um grande conflito. Informações importantes, inclusive para quem mora na Europa, né? Brasileiros que moram na Europa, também são informações importantes, né? Quero também aproveitar e mandar um abraço e agradecer aos brasileiros que moram na Europa, na Alemanha, França, na Áustria, Suíça, que estão acompanhando o canal. Eu vejo aí alguns de vocês nos comentários, né? Eu estive pensando, né? É uma coisa muito triste, porque você cria um filho com todo carinho, todo cuidado, todo amor, para na hora H você simplesmente dar o seu filho, né? Ceder o seu filho para o governo. E eu vejo que isso é uma guerra sem sentido, entendeu? Eu vejo que é uma guerra sem sentido, simplesmente por conta de ego e poder dos governos. Agora a lei do mais forte, tá? É a lei do mais forte. É a Rússia tomando a Ucrânia na força bruta. Estados Unidos ali na Venezuela utilizando o pretexto do narcotráfico, embora que seria bom para o povo venezuelano. Maduro ir para o quinto dos infernos, né? Mas o que agora Taiwan também ali, que é uma região independente, China querendo se apossar, Japão. Então agora a lei do mais forte, não é? É a lei do. É por isso que eu sou a favor do Brasil ter a bomba atômica. O doutor Enéas dizia isso na década de 80, né? Muita gente não entendeu. O que ele falava era completamente distorcido. Aí depois de 30, 40 anos após, estamos entendendo o que, né, aquele homem tentou me dizer. Por ser muito inteligente, a população burra, ninguém entendeu o que o cara estava falando, né? Ninguém entendeu. Agora estamos começando. E é um cara muito visionário. A maioria das pessoas tem intelecto, é desprovida de intelecto, então não conseguiram entender o que o homem disse. Agora está todo mundo aí, né, vendo o que ele quis dizer. Tá? E para mim o Brasil ele já deveria ter a bomba nuclear há muito tempo e mísseis intercontinentais, tá bom? Equipamento de ponta, tá? Então vamos para a Alemanha e depois para o Japão. Mas antes eu sugiro vocês adquirirem telescópios para presentearem aí seus filhos, né, sua namorada, enfim. Mandar um abraço para a Lilian. Só a Lilian comprou 3 telescópios. Ela está gostando muito, né? Chegaram ontem. E ela adquiriu pela Shopee. Então vocês clicam, inclusive está aqui, ó. Ou aqui no vídeo, tá? Escrito compras. Mas também está nas descrições, né? Então ela comprou, ela tem 2 filhos, né? Um casal de filhos, um para cada criança e o outro para o sobrinho. Então eles estão se divertindo muito com telescópios, né? São baratos, né? 150, 100 reais. E ela gostou muito aí do telescópio, ela também está usando, né? Então tá vendo os pássaros, está dando para ver também, né, a natureza, né? Quando tiver a lua, ela vai fazer um teste na lua, né? Mas aparentemente ela já gostou muito dos telescópios. Agradeço a Lilian por ter comprado. A Alemanha se prepara para a possível guerra e implantará alistamento militar obrigatório para ampliar um contingente
a 460 mil soldados. Hoje é dia 13 do 11, a matéria é de hoje, do dia 13 do 11. Novo modelo exigirá que todos os homens maiores de 18 anos passem por exames médicos e declarem aptidão. O governo busca fortalecer as Forças Armadas diante das tensões na Europa. A Alemanha deu um passo histórico ao anunciar a implantação de um novo sistema de alistamento obrigatório. A medida faz parte de uma ampla estratégia de defesa que visa preparar o país para um conflito até 2026. Em meio ao avanço das tensões entre Rússia e a OTAN. De acordo com o plano, todos os homens nascidos a partir de 1º de janeiro de 2008 deverão se apresentar às Forças Armadas Alemãs para realizar exames médicos e preencher um questionário de motivação e aptidão. O objetivo é ampliar o contingente de militares na ativa para 260 mil soldados, além de criar uma reserva de mais de 200 mil, totalizando 460 mil combatentes disponíveis em caso de emergência. Eu já comentei aqui inúmeras vezes que a OTAN está temendo que a Rússia os ataque. Que o lance, a invasão da Ucrânia, aquele lance ali é apenas o início. Tá a própria Alemanha, Polônia, está todo mundo com medo. A França estão com medo dos russos. Eles acreditam que os russos vão avançando. Então por isso que querem segurar a Rússia na Ucrânia. Eles acham que assim que o Putin, que o urso terminar de abocanhar a Ucrânia, o urso vai abocanhar outros países. É isso que eles estão pensando. Medida é a resposta às crescentes tensões na Europa. A informação foi divulgada pelo portal BBC e confirmada por veículos como o Frankfurter e... é um nome alemão aqui, não vou saber pronunciar esse nome alemão não. Mas enfim, que destacam a preocupação crescente com o avanço russo na Ucrânia desde 2022. A guerra no leste europeu reacendeu o debate sobre a necessidade de reforçar a segurança e o poder da dissuasão da OTAN. O ministro da Defesa, Boris Pistorius, afirmou que a Alemanha deve estar totalmente preparada para enfrentar qualquer eventualidade nos próximos 4 anos. Nesse contexto, o Exército inaugurou recentemente uma nova unidade para proteger a infraestrutura crítica do país e criou a sua primeira brigada estacionada no exterior desde a Segunda Guerra Mundial. Para Pistorius, o plano é essencial para garantir que o país saiba quem está verdadeiramente apto para agir em caso de emergência de defesa. A estratégia também incluiu incentivos financeiros como salários médios de R$ 2.600, equivalente a R$ 16.000, ajuda de custo para carteira de motorista e benefícios adicionais a quem servir pelo menos 12 meses. Então, fazendo um resumo aqui para vocês, com a medida, a Alemanha se junta a países europeus que vêm reavaliando seus modelos de recrutamento diante das ameaças contemporâneas. A expectativa é de que o projeto de lei seja votado ainda em 2025 e entre em vigor no início de 2026. O que vocês acham a respeito disso? Coloquem aí nos comentários. Será que eles estão se preparando à toa porque são neuróticos? Será que a OTAN está se preparando à toa? Ou será que eles não têm informações de que a Rússia futuramente tem planos de invadir e tomar parte do oeste da Europa? Só que eu vejo que é uma coisa muito triste, né? É uma coisa muito triste, uma situação muito triste. E aí, como se não bastasse a questão da Ásia, né? Eu comento muito aqui que a tensão não é apenas na Europa, mas é o mundo todo. China enfurece e ameaça o Japão por fala ultrajante de uma nova premier japonesa sobre Taiwan. Entenda, declarações de Sanai Takaichi no parlamento japonês causou uma crise diplomática entre os dois países asiáticos. O governo chinês, que defende a anexação da ilha separatista de Taiwan, alertou para consequências e resposta contundente em caso de ação militar no Japão. O Ministério das Relações Exteriores da China exigiu nessa quarta-feira, matéria recente, tá?
nessa quarta-feira, ou melhor dizendo, nessa quinta-feira, dia 13, que a primeira-ministra recém-eleita do Japão, Sanai Takahashi, retira o que chamou de declarações ultrajantes sobre Taiwan, alertando que, caso contrário, o Japão deverá arcar com todas as consequências por seus comentários. Takahashi provocou uma crise diplomática com a China ao afirmar no parlamento japonês, na semana passada, que um ataque chinês contra Taiwan poderia representar uma situação que ameaça a sobrevivência. Eles encadearam uma possível resposta militar de Tóquio. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Xian, disse em entrevista coletiva que a fala de Takahashi, classificada por ele como provocativa, representou uma interferência grosseira nos assuntos internos da China e um duro golpe nas relações bilaterais entre as duas potências asiáticas. Takahashi sugeriu a possibilidade de uma intervenção armada no Estreito de Taiwan, após a China apresentar representações solenes e fortes protestos. Ela manteve-se obstinada e se recusou a retirar essas declarações e ações errôneas se o Japão ousar intervir militarmente na situação do Estreito de Taiwan. Isso constituirá em um ato de agressão e a China reagirá de forma contundente. Quem brinca com fogo acaba se queimando, disse Lin. A China reivindica Taiwan, ilha separatista com governo democrático próprio, como parte de seu território e não descarta o uso da força para tomar o controle do território. Taiwan rejeita as reivindicações de Pequim e afirma que apenas seu povo pode decidir o futuro da ilha, igual a Rússia com a Ucrânia. A Ucrânia fazia parte da Rússia antigamente, né, da União Soviética, e a Rússia não. Tipo assim, né? Só porque fazia parte da OTAN, não, sei lá, tem que fazer parte a vida toda, mesmo sendo um país independente. Então a China vê assim também com Taiwan, vê dessa forma, entendeu? Até a última publicação dessa reportagem não há sinais de que a escalada de tensões entre China e Japão em torno dos comentários de Takahashi estejam diminuindo, né? Agora está troca de farpa. Uma publicação em uma conta de mídia social ligada à emissora estatal chinesa, na quarta-feira, chamou Takahashi de criadora de problemas e alertou que ela terá que pagar o preço se continuar a vomitar merda sem limite. Isso é o termo usado, tá? A China está furiosa com ela. Enquanto isso, figuras políticas de alto escalão em Tóquio pediram a expulsão do cônsul-geral da China em Osaka, Xu Xian, que compartilhou um artigo sobre as declarações de Takahashi e comentou: a cabeça suja que se mete onde não deve precisa ser cortada. O ministro das Relações... Que loucura que está o mundo, né? O ministro das Relações Exteriores do Japão, Toshimitsu Motegi, né? Classificou o comentário de Shui como lamentável. O Japão continuará a instar fortemente o lado chinês a tomar as medidas apropriadas para que isso não afete a direção geral das relações do Japão-China, disse Motegi em entrevista coletiva na quarta-feira no Canadá durante uma reunião do G7. Então essa ministra japonesa, né, a Sanai Takahashi, ela disse que se a China se meter com Taiwan, o Japão vai intervir. A China respondeu: não, você não tem que se meter aqui. Então é melhor você retirar suas palavras, senão o bicho vai pegar para o Japão. Então agora vocês vão para a nossa lista. Além de Taiwan, a vez também vai ser do Japão. Vai ser de vocês. E ela não quis retirar a sua fala, tá? Assim, mais uma observação que já comentei com vocês, que está se cumprindo, tá? Quando a China resolver colocar as mãos em Taiwan, vai ativar o Japão, os Estados Unidos, Coreia do Norte, Coreia do Sul, vai ser um conflito que vai generalizar. Tá? Vai generalizar. Ou seja,
Isso nem aconteceu, o Japão já está se manifestando. Então, mais uma observação que eu faço que está começando a se cumprir, levando para esse rumo. Coloque nos comentários o que vocês acham. Aí depois, vem os mimizentos, que tinham sumido, mas apareceram novamente. Eu até comentei no vídeo ontem. Ai, nossa, para que esses títulos pesados? O canal já foi melhor. Quem quer parar? Cara, eu sempre falei disso. Fica, em vez de prestar atenção na porra da informação, tá preocupado com o título. Porra, vai a merda, cara. Tô falando isso pra hater, não é pra seguidor, não. Porra, vai a merda, cara. Vai arrumar o que fazer. Porra, vai fazer mozinha com a tua esposa, cara. Pô, deve ser um baita de um corno, porque fica enchendo o saco, prestando atenção em título do vídeo dos outros, cara. Vai arrumar o que fazer. O bicho tá pegando o mundo mesmo e vocês estão vendo. Até mais, meus amigos. Até a próxima.